Aí você falou sobre esse ajuste fino do universo, né? O que é esse ajuste fino do universo? Você poderia falar um pouquinho sobre ele? Posso dar vários exemplos. Deixa eu pegar um que é bem fácil. Tá? Se você pegar, por exemplo, a massa do próton e a massa do elétron, se você fizer uma pequena variação entre os dois, literalmente o universo ou só teria nêutrons ou não teria nêutron nenhum, ou seja, não teria elemento químico. São esses pequenos detalhes de proporções que nós encontramos em todo lugar. Por exemplo, como que as forças se equilibram, a constante gravitacional, a proporção delas. Se fosse um pouquinho maior, esse universo seria literalmente uma bola. Não teria nada por aí. Se ele fosse um pouquinho coisa menor, você não teria corpos celestes. É espetacular todos esses pequenos detalhes desse incrível, que a gente chama ajuste fino. Tem uma proporção muito grande na física das nossas chamadas constantes, que elas te dão um limite muito pequeno. Você está falando assim de menos de 0,5% para cada lado. Agora, vamos parar e pensar assim, para não ficar delongando muito, e eu também não quero deixar a coisa muito complicada. Imagina o seguinte, se fosse uma variável só, mais ou menos 0,5%, tá? Uma variável só, mais ou menos 0,5%, rapaz, vai que a coisa aconteceu. Mas quando você tem dezenas delas, e o ajuste é perfeito entre elas, elas estão totalmente entrelaçadas, daí não tem como. Entende? Dizer que o universo, que todo esse balanço, essa simetria que nós vemos no universo, que tudo isso é fruto do acaso, rapaz. E ainda não é muito pequenininho não, né, esse universo, né? Outro dia eu estava com um ateu, né, ele falou assim, olha, Marcos, eu não acredito em Deus, porque se Deus quisesse criar uma Terra e quisesse criar um universo, e a gente só estaria aqui na Terra, ele colocaria umas estrelinhas lá no céu para decorar o céu aqui da Terra e já estaria bom. Agora existem aí trilhões de galáxias e tudo mais. É muita galáxia e muita estrela, assim, é um exagero demais. O que você responde? Como é que você responde? Eu tenho a minha resposta para essa daí, tá bom, Adalto? É exagero demais, né? Como é que você responderia essa acusação de que não faz sentido esse universo imenso, 2 trilhões de galáxias, né? Para um planetinha pequenininho que a gente só vê essas estrelinhas que estão no céu. Olha, para mim essa é uma das coisas mais fascinantes, sabe? Que Deus poderia ter criado, ele poderia ter criado tudo isso e não colocar ninguém para ver. E já seria tudo para o louvor da glória dele. Agora, deixa eu colocar da seguinte forma. Um prefeito, ele vai construir um viaduto, alguma coisa assim, tá? Um presidente vai construir uma rodovia. O imperador chinês vai construir uma muralha. Mas todos eles têm que ser grandes. Um grande Deus só poderia ter construído um universo desse tamanho. Entende? É proporcional à sua grandeza, né, Adalto? Proporcional, não tem como escapar. Eu digo que ele é exibido e exagerado. Assino embaixo. Ele quis deixar bem claro o quão grande ele é, não é, Adalto? Ele não é um Deus pequenininho, né? E ele, o pior, né, o Adalto? Eu acho que o pior de tudo é que o universo poderia ser cinza, né? 50 tons de cinza, não poderia? Estaria bom já, não estaria? Poderia. Olha, e as estrelas poderiam emitir tantas outras radiações, né? Mas emite tudo em colorido, né? Tudo colorido, não é incrível? É impressionante. Podia ficar tudo lá, ou do lado do infravermelho, do ultravioleta, e a gente não ia ver nada. Literalmente. E é tudo colorido, e tem estrela de tudo quanto é cor, só não tem estrela de uma cor. Qual seria, hein, Adalto? Rapaz. Um físico não sabe, Adalto. Cor que não tem estrela? Só não tem estrela? Então vai lá. E só não tem estrela verde. Por que não tem estrela verde, Adalto? Porque Deus não é palmeirense, Marcos. A gente sabe disso. Porque o Palmeiras não tem mundial, né? Essa daí é a minha piada clássica sobre o universo, né, Adalto? Você torce pro Palmeiras? Não, rapaz. Sou de um time pequenininho aí que não faz muita coisa, não. Sou santista. Santos, né? Eu sou Ponte Preta, dá uma olhada, né? Mas, porque cremos em Deus, né, Adalto? Você já disse várias coisas sobre o universo, mas se alguém falasse assim, eu quero uma única evidência, me dê a melhor, qual seria a sua melhor evidência de que há um Deus? Olha, Marcos, eu creio que a maior evidência que existe um Deus é o fato de nós argumentarmos a existência dele.
sabe? Porque nós não somos tão inteligentes assim para criar um conceito de Deus, alguma coisa que vai além daquilo que é a nossa experiência, sabe? O próprio questionamento de Deus, para mim, é a maior evidência da existência dele, de que ele deixou isso dentro dos nossos corações. Porque, por exemplo, ninguém sai intuitivamente pensando em mecânica quântica, sabe? Sai fazendo perguntas desse jeito. Mas por que é algo que é infinitamente mais complexo que é Deus? Isso todas as pessoas perguntam e argumentam, sabe? Tem que ser algo deixado por ele na nossa natureza, porque caso contrário a gente não iria perguntar. Um Deus... Um Deus nem eterno ele é, né, Adalto? Ele está fora do tempo, ele é atemporal. Isso não faz sentido, né? Para o homem. A gente vê que as histórias aí, né, de os mitos e lendas, né, sobre entidades e tudo mais, sempre tem aspectos que são relacionados com a nossa experiência do dia a dia. Esse Deus ninguém explica, a gente sabe que ele existe, mas ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Conhece essa música, né? Conheço a música, sim. Sabe por quê? Para mim, essa é uma das questões importantes, porque eu olho assim o contexto como um todo, tá? Porque pessoas de todos os locais desse planeta, independente do nível cultural, independente das experiências de vida, independente da questão financeira, independente de qualquer coisa, tudo que nos une é esse conceito da existência ou não de um Deus. Só o fato de você dizer que Deus não existe já implica no fato de você pensar na existência dele. Entende? Então, para mim isso é uma coisa assim fascinante, porque é além daquilo que é o normal. Deixa eu colocar dessa forma. O Douglas X, né, do Design Inteligente, escreveu pro Discovery Institute Press, a editora do Discovery Institute, um livro, né, que chama Undeniable. É inegável, né? E ele diz que essa percepção nasce de criança, né, Adalto? A gente bota o dedo na tomada, né, leva um choque, passa a crer no elétron. E aí a gente começa a observar o mundo ao nosso redor, ver tudo que foi formado, as estrelas, as aves, os pássaros e tudo mais. A gente leva um choque também, né? Um choque de que de evidências de que há um Deus. E toda criança crê em Deus, né? Sabia disso, né, Adalto? Pode ser chinês, português, índio, em qualquer lugar do mundo. As crianças creem em Deus. Elas não perguntam o que fez tudo isso. Ela pergunta para o pai, quem fez tudo isso? Ela sabe que foi alguém, né? Então essa percepção de que há um Deus também nasce com a gente, né? Porque as evidências, eu falo que a gente está afogado e atolado em evidências de que há um Deus, né? Mas sabe o que é, Marcos? Eu acho que, e eu concordo contigo, plenamente. Agora, uma coisa que para mim é fascinante é que Deus deixou evidências claras para aqueles que o buscam e evidências quase invisíveis para aqueles que o rejeitam. É algo muito interessante isso. Porque os mesmos físicos que estudam o universo, e eu faço parte deles, todos nós estudamos o universo, nós chegamos a conclusões totalmente diferentes. As evidências são as mesmas. Tá? A metodologia de pesquisa é a mesma. Tudo é igual. Agora, por que isso me leva para Deus e outros o afastam dele? As evidências são as mesmas. O Pasteur disse, né, Adalto, um pouco de ciência me afasta de Deus, muito me aproxima. Então a gente está do lado da muita ciência, né? Sem dúvida. Segundo o Pasteur, né, Adalto? Mas, Adalto, esse universo é maravilhoso do jeito que ele é, e tem vida do jeito que ele tem, porque existem infinitos universos. E nos infinitos universos, um deles, né, a probabilidade mostra isso, que um deles teria que necessariamente ser magnífico como esse, né? De infinitos universos, um universo calhou de ser bonitão como a gente tem esse aqui, e calhou de ter vida, e a gente está discutindo que tem vida nele porque nós vivemos nesse universo. É a teoria do multiverso. Como é que um físico se sai dessa? Bom, primeiro, o multiverso nada mais seria do que várias soluções a um jogo de equações que nós temos. A gente nem sabe se as equações funcionam, muito mais se a resposta realmente seriam esses multiversos. Mas é mais ou menos, para o pessoal que está pegando aí para não complicar a vida, pensa numa equação de segundo grau, aquela ax² mais bx mais c igual a zero. Ela tem duas soluções. Uma solução pode ser real, outra solução pode ser totalmente no sistema imaginário. Tá? Então,
são duas soluções. As duas soluções satisfazem a mesma equação. Quando a gente trata assim do universo, primeiro nós estamos tentando achar equações que descrevam o universo. E na verdade nós não temos ainda. Nós temos tentativas. E essas tentativas, algumas soluções, são múltiplas. Então, várias soluções para a mesma equação. Qual a interpretação que se dá para isso? Que cada solução seria um universo. Então, nós temos um multiverso. O problema é que as nossas equações não têm infinitas soluções. Pelo menos até agora eu não conheço nenhum jogo de equações que nos dê infinitas soluções. Então, quando o pessoal diz que existem infinitas soluções, infinitos multiversos, eu falo, meu amigo, alguém deve ter descoberto um jogo de equações que a maioria dos físicos não conhece ainda, entende? E o cara já provou que isso funciona. Então, essa questão do multiverso, Marcos, é uma questão bem interessante, porque, primeiro, isso é uma crença nas equações que nós temos. E até o presente momento, essas equações não deram prova de que realmente elas descrevem o universo na sua totalidade. Então, descrevermos e falarmos de multiversos antes dessas equações estarem totalmente comprovadas, tem um nome técnico bonito para isso, eu uso nas minhas palestras e o pessoal conhece. O nome técnico disso é viajar na maionese, sabe? A gente precisa ter uma base bem estabelecida para daí produzir conclusões. A base não existe ainda. Eu falo um pouco sobre isso, né? Eu dou umas pitacas de físico também no meu livro, né? Sim. Você sabe que químico é um pouco de tudo, né? A gente estuda físico-química e tal, né? Aí o multiverso precisa de um gerador de universos, né? E esse gerador de universos é muito mais complexo do que o universo que a gente está tentando explicar. Então a navalha de Ockham já corta essa teoria de... A navalha de Ockham diz que a melhor explicação é a mais simples, não a mais complexa, né? Correto. E tem outro grande problema, né? Tudo bem, existem milhões de universos, esse aqui calhou de ter tudo isso bonitinho. Mas os universos têm o que a gente chama de recursos probabilísticos, não é? Correto. Você calcula a massa, calcula as partículas, calcula quantos anos ele tem, né? E aí você calcula lá os recursos probabilísticos. Aí até para formar uma proteína de 150 aminoácidos funcional já esgota o recurso probabilístico desse universo que a gente conhece, né? E já passou dos 30 bilhões de anos também, viu? Parece que não tem universo suficiente, mesmo que seja um número infinito, para ter o nosso universo, viu? Porque os recursos probabilísticos desse universo, porque esse a gente conhece, né? Sim. Eles deveriam ser suficientes para formar o universo. Mas a gente não tem, né? É incrível isso. Mas sabe o que é, Marcos? No livro do Richard Dawkins, O Relojoeiro Cego, logo no capítulo 7 ele faz essa proposta. A questão é que o tempo não é infinito, o número de possibilidades também não é infinito, e o número de ocorrências nesse universo também não é infinito. E ele diz que, dado um tempo infinito, um número infinito de possibilidades, um número infinito de ocorrências, qualquer coisa pode acontecer. Só que as três que ele falou não são infinitas. Então ele não pode dizer que qualquer coisa pode acontecer antes de pegar o que acontece, esses limites, e daí, sim, fazer um cálculo probabilístico em cima desses limites. E você não pode, nesse cálculo você não pode apelar para os outros, né? Você tem que explicar o universo que você está vendo, né? Mesmo que existem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Muito legal. Mas esse universo que a gente vê aí, né? Tem luz de estrelas chegando aqui há 13 bilhões de anos. Não tem? Tem. Mas aí você fica dando palestra por aí dizendo que a Terra é jovem. Como é que pode ser um físico que sabe que a luz das estrelas demoram 13 bilhões de anos para viajar até aqui, falar que a Terra é jovem, Adalto? Como é que você explica isso? A explicação é simples, evidência. Então, como é que a gente olha? A coisa é simples assim, Marcos. Imagina, se eu estiver olhando para o Sol agora, eu estaria vendo como ele era 8 minutos e 20 segundos atrás, arredondando aí. Tá? Então, eu não estou vendo como ele é agora. Se eu olhar para a estrela mais próxima da gente, além do Sol, Próxima Centauri, eu estaria vendo como ela era há 4 anos e quase 4 meses atrás. Se eu olhar, por exemplo, para o centro da nossa galáxia, eu estaria vendo como ele teria sido há 33 mil anos atrás. Tá? Tá lá o relógio. Eu estou vendo aqui o tempo ali, ó, para ver. Eu pus o relógio ali para a gente controlar. Isso. Foi meia hora. Então, quanto mais distante eu olhar, eu deveria estar olhando mais em relação ao início. Aí entra um problema, que quanto mais distante, mais jovem as coisas deveriam aparecer também. Por exemplo, eu pego o Sol, eu tenho uma quantidade de elementos químicos no Sol
decorrente dos processos de fusão nuclear, aquele negócio todo lá. Então, o Sol não é só hidrogênio. Ele tem hidrogênio, tem hélio, e a lista toda vai até chegar no ferro e termina lá. Então, eu tenho essas proporções. Se eu olhar logo no início do universo, a luz que está vindo de lá, eu não deveria encontrar objetos com essas proporções, essa quantidade de elementos químicos. Seria um absurdo. Por quê? Se logo no universo já tivessem estrelas, galáxias, ou seja lá o que for, com essas proporções de elementos químicos, como o nosso Sol tem, o Sol não existiria mais, já teria acabado. Não teria mais galáxia, não teria universo. Até o presente momento, os pontos mais distantes estudados no universo mostram características iguais ou então, pelo menos, muito semelhantes ao que nós temos aqui. Só existe uma explicação científica e racional para isso. É que todas as coisas foram trazidas à existência prontas, complexas, perfeitamente funcionais e com a luz chegando em todas as direções. Isso é uma conclusão básica. Isso aí não é um aspecto assim religioso, não é? É só uma questão básica. Ou seja, eu estou bem animado com o telescópio Webb, que deve estar indo ano que vem para o espaço. A gente vai ver um pouquinho mais lá no início. Vamos ver. A minha... Eu posso estar errado, mas eu acho que a gente vai continuar vendo coisas, entre aspas, velhas no início do universo. Eu sei que você tem uma coleção de outras evidências, viu, Adalto? E você me fez convencer. Eu também sou criacionista de Terra Jovem, viu? E de universo jovem, culpa sua. A gente apanha junto, né? Quando eu apanho, eu fico lembrando de você, com seus argumentos, né? E eu também, ó, a gente sabe disso, né? Que é a Lua que se afasta do Sol, da Terra, né? A gente tem o Sol que está aquecendo, né? Há 500 milhões de anos atrás, a água estaria congelada, né? Tecido mole em dinossauro, animais marinhos no topo dos Alpes, né? Tem tantas e tantas evidências. Marcos. Então ele deu um jeito, né? Ele deu um jeito de criar esse universo com essa aparência, né? Parece, mas não é, né? É antigo, né? E é muito interessante isso, porque eu estava lendo um artigo ano passado de uma descoberta lá em Marte, desse robozinho que está lá, o Curiosity, e o que ele descobriu é que as rochas da base da área onde ele está estudando, da montanha onde ele está estudando, ela não é tão porosa quanto, quer dizer, ela tem mais porosidade do que ela deveria ter. Isso significa que Marte não deveria ser tão velho quanto ele é, porque a força gravitacional já deveria ter praticamente acabado com essa porosidade que é alta. Está lá na base da rocha. E a lista de evidências lá, é um absurdo a coisa. Agora, outro dia tiraram uma foto, né, da galáxia mais distante em anos-luz. A galáxia estava pronta, não podia estar pronta, né? Devia estar informação, né? Então, tá algo de errado que não está certo nesse negócio dessa luz chegando aqui em 13 bilhões de anos. Você não acha também? Certeza, viu, Marcos? E de novo, sabe, eu acho que as pessoas têm que parar e pensar o seguinte: o que a evidência nos diz? Não o que eu queria que a evidência me dissesse. Deixa a evidência falar. E claro, a gente vai dali. Mas, Adalto, eu não sei por que você fica tão assim com a teoria do Big Bang. E com a evolução também. Não é tão fácil a gente colocar Deus para acertar as constantes na explosão. Ele deu a partida, mas acertou as constantes e formou o universo. E na evolução ele acertou lá as leis químicas e físicas também para a gente evoluir. Deus não guiou o Big Bang, Deus não guiou a evolução. A gente não podia ficar de boa sendo um evolucionista teísta. De segunda a sexta a gente ia na universidade, sentava lá com o pessoal todo, falava, não, eu creio no Big Bang, eu creio em Darwin. Sábado a gente descansava e domingo a gente ia na igreja. Louvava a Deus que guiou a evolução e o Big Bang. Por que você fica arrumando confusão e eu também, não querendo colocar Deus para guiar o Big Bang e a evolução? Explica aí. É pelo seguinte, não existe nada do Deus... Aí depende qual Deus que a gente está falando. Se for o Deus da Bíblia é fácil. Os outros deuses daí vai ter que chamar outras pessoas para defendê-lo. E eu não estou aqui para defendê-lo, só estou aqui para dizer a respeito da pessoa dele. Eu, por alguns anos, na minha vida, eu fui evolucionista ateísta também. Então, o maior problema para mim começou de uma forma bem básica com a questão da evolução. O problema da evolução para mim era simples, evolução e cristianismo.
A evolução, para que ela ocorra, ela precisa de morte. Organismos que não morrem não evoluem. Então, morte é fundamental. Tanto é que no próprio livro do Darwin, ele coloca como sendo a luta pela sobrevivência. A própria expressão luta pela sobrevivência implica em morte. Tá? Então, Sim. sobrevive aquele que estivesse melhor adaptado, melhor dotado e assim vai. O meu problema é o seguinte: se esse foi o processo, então a morte já teria entrado no mundo muito antes do pecado de Adão, muito antes do ser humano ter aparecido. E se a morte já estava no mundo antes do ser humano ter aparecido, daí tudo aquilo que foi descrito na Bíblia a respeito de morte, que a morte é o salário do pecado, a consequência do pecado, tudo isso não tem valor. Você pode dar a interpretação que você quiser, mas tudo cai por terra. Não tem como, porque se morte já estava no mundo antes do pecado, obviamente a morte não pode ser o salário do pecado. Você não vai pegar duas bactérias logo no início da vida, da origem da vida, uma olhar para a outra e falar assim: ah, o teu complexo de Gold é melhor do que o meu, estou com inveja de você. É. Não faz sentido esse tipo de coisa. Ou seja, ali começou o meu problema. Tá? E foi uma das coisas bonitas a maneira como Deus foi resolvendo, que eu queria encaixar Deus na minha história. E Deus estava querendo me encaixar na história dele. Amém. Sabe? Amém. Daí a coisa ficou totalmente diferente. Não dá para aceitar evolucionismo teísta ou evoteísmo, não tem como. Se você o aceita, ou você destrói a teoria da evolução, ou você destrói o cristianismo, ou você destrói os dois. Não tem Eu como costumo colocar os dois dizer, juntos. né? Se Deus acertou as constantes do Big Bang e as forças e tudo mais para que formasse o universo, ele não sabe física, ele não sabe acertar constantes, né? Porque uma nuvem gasosa em expansão, né? Eu aprendi Rapaz, isso em termodinâmica de fluidos, né? Um gás em expansão, né? Continuaria em expansão continuaria a contra o nada expansão. forever, né? É isso aí. Como é que você comprime gás para formar estrela? Que força que foi essa, né? E Fé. estrelas explodindo formam o pó cósmico. Como é que você contrai pó cósmico para formar planeta rochoso? Aquele cometa, né, asteroide lá, foi um cometa, né, que pousou lá achava que é pozinho fofo, né? Era rocha Dura. sólida, dura, né? Isso aí. Então, assim, né, você falou bem, né? Eu concordo plenamente. Você pôs Deus para guiar a evolução, você destrói a evolução e destrói Deus. É o samba do crioulo doido, não é, Adalto? Literalmente. Mas nós somos os hereges no Brasil, você sabe disso, né? Eu e você, né? Que não queremos nos conformar com esse mundo e não fazer as pazes com a ciência. Você quer fazer as pazes com a ciência que está aí, Adalto? Sabe o que é, Marcos? Eu estou em paz com a ciência verdadeira, entende? Amém, eu Com as também. evidências. É por isso que eu continuo fazendo o que eu estou fazendo. Porque senão, rapaz, eu ficaria maluco em acreditar nessa ciência que está sendo proposta. Isso daí não é ciência, isso daí é dogmatismo, coisas desse jeito, sabe? Eu, assim, bem reto e direto, sabe, Marcos? Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de poder defender aquilo que nós cremos de uma forma racional. Cristianismo é racional, ciência é racional, por isso que os dois andam juntos normalmente. Você não precisa fazer A boa força. ciência, né? A boa Boa ciência, né, ciência, Adalto? rapaz. Pois é. O que eu sempre digo Exato. para as pessoas, ciência devidamente estabelecida e Bíblia corretamente interpretada nunca entra em contradição. Não tem como. O autor é o mesmo das duas áreas. E Adão e Eva são literal, existiram? Ou foi uma alegoria, né? Um continho que foi contado porque as pessoas não eram muito inteligentes? O que você acha, Adão? Olha, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. Moisés cresceu no Egito, dentro das melhores universidades na época, egípcias e tudo mais, e eles não acreditavam nessa história de Adão e Eva, eles acreditavam que umas pequenas minhoquinhas na margem do Nilo teriam evoluído e transformado-se em seres humanos. Agora, eu fico muito impressionado que Moisés não escreveu aquilo que ele aprendeu. Começa por aí. Ele escreveu algo totalmente diferente. É verdade que ele tinha acesso à literatura de todo o mundo antigo, dos caldeus, do pessoal da Cádia, etc., coisa e tal. Mas, primeiro, ele escreveu algo fascinante. Quando você pensa em Adão e Eva, e a descrição que a Bíblia nos dá dos dois é impressionante. Por exemplo, primeiro Deus cria o homem, daí ele cria a mulher. Adão foi criado do pó da terra. A pesquisa que nós temos, a pesquisa científica
desses últimos quase 40 anos de pesquisa espacial mostra que o planeta Terra é o único planeta que tem elementos químicos suficientes para você fazer ser humano. Marte não tem, nenhuma das luas estudadas não tem, Vênus não tem, nada, é só aqui. Então, essa eu não sabia não, hein? Olha, são cerca de 60 elementos químicos que existem em nós, nos seres humanos, você encontra em qualquer solo do planeta Terra. Ou seja, não tem como. Quando a Bíblia diz que nós fomos feitos do pó da terra, da terra, não dá para ser feito do pó da lua, nem outro lugar. Deus faz primeiro o homem, depois a mulher. A criação da mulher, para mim, é fantástica. Eu tenho comentado sobre isso. Toda a sequência de eventos que ele dá são todas sequências científicas. Ele faz cair pesado sono sobre o homem, isso é anestesia geral. Ele pega uma das suas costelas, onde você encontra a medula óssea vermelha, onde tem célula-tronco. Ele fecha o lugar com carne, isso é cirurgia plástica. Ele pega esse material genético e transforma numa mulher, isso é engenharia genética e clonagem. Ou seja, são todas coisas normais. Agora, é fascinante que até a ordem, Deus cria primeiro o homem, depois a mulher. Tá? Ou seja, o homem tem XY, mulher é XX. Se eu tivesse começado com a mulher, ele teria que criar o Y depois. Mas ele já criou na ordem certa. Você vê isso em Gênesis inteirinho. Quando você pega, por exemplo, o fato do ser humano ser o nome ser Adão, ou Adam, que significa da terra ou da cor da terra, isso é fascinante porque se você pegar a coloração da pele, e a gente está vivendo uma crise maluca aqui de racismo e tudo mais, rapaz, não existe negro, não existe branco, existe tons de marrom. Se você é branco, você está morto, entende? Se você for negro, você está carbonizado. Ou seja, nós somos só tons de marrom. E é fascinante porque se você pegar a palavra que está ali, você dá uma olhadinha nisso, o solo que a Bíblia está falando ali é o saprolito. O saprolito é essa cor praticamente dos índios Tapajós lá na Bahia, tá? Que se ele ficar no sol, ficar na sombra, não vai mudar a cor da pele dele. É praticamente aquele bronze avermelhado que todo mundo quer. Essa configuração genética te levaria aos dois extremos, que são brancos e negros. Tem casais, né? Casais que têm gêmeos black and white. Né? Tem, rapaz. Na Índia tem muito, né? Não é? E é super legal. Ou seja, se pessoas que conhecem genética, que conhecem composição humana, conhecem um pouquinho a respeito de quem realmente nós somos e olha o relato de Gênesis, só pode dizer que aquilo é verdade. Você pega, por exemplo, com certeza. Não é? Você pega DNA mitocondrial, mostra de uma forma tão bonita que nós viemos de uma única e mesma mulher. O pessoal continua colocando uma diferença de quase 60 mil anos entre o Adão Y e a Eva mitocondrial. Rapaz, 60 mil anos, caramba. A Eva mitocondrial é fantástico, né? As pesquisas que foram feitas, né, com o DNA da mitocôndria e tudo mais. Bom, Adalto, deixa eu ver, a gente tem aí uns 15 minutinhos, né? Um pouquinho mais. Olha, você escreveu alguns livros, né? Você está com eles aí, não queria falar um pouco sobre eles? E mostra aí onde o pessoal pode adquirir, porque a gente precisa de literatura boa, né, Adalto? Fala aí. Essa é uma das coisas, sabe, Marcos, que eu tenho orado a Deus pedindo para que realmente a gente possa ter uma quantidade boa de bons livros. Quando eu comecei a trabalhar com essa questão do criacionismo, uma das primeiras coisas que eu percebi é a diferença entre criacionismo científico e criacionismo bíblico e o criacionismo religioso também. Por isso que eu escrevi esse livro aqui chamado Como Tudo Começou, uma introdução ao criacionismo, e ele é voltado especificamente para o criacionismo científico. São as evidências que nós temos a respeito de criação. Inclusive, esse daqui é que eu tive o privilégio de tê-lo aqui na contracapa assinando para mim. Foi muito legal. Foi legal, muito aí. Legal. Só que muitas pessoas chegaram para mim e falaram o seguinte, cara, mas tá, tudo bem, é bem legal isso daí, mas eu sou cristão. Então eu peguei e escrevi esse outro aqui, que é o Gênesis 1 e 2, a mão de Deus na criação. Acho que está aparecendo ao contrário, a imagem está inversa. Todo mundo está percebendo, Legal, bacana. Gênesis 1 e 2, a mão de Deus na criação. Por que os dois primeiros capítulos da Bíblia são literalmente verdadeiros? Ou seja, a quantidade de evidências científicas. Deus poderia ter escrito assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Mais a serpente, mais sagaz de todos os animais, ele já entraria no capítulo 3, ele não precisaria ter escrito o resto do capítulo 1 e capítulo 2. Por que ele deu tanta informação para a gente ali? Entende? Informação científica, inclusive. Incrível, né? Então, tá aqui, Gênesis 1 e 2. 1 e 2. O outro que eu escrevi para o pessoal entender um pouquinho a diferença
dos vários criacionismos, esse aqui, a igreja e o criacionismo. Ele fala do criacionismo científico, criacionismo religioso, criacionismo bíblico, design inteligente, saber como que ficam, quais são as diferenças principais entre eles. Tem dois aqui que o coronavírus está atrapalhando um pouquinho a distribuição, mas logo, logo vai estar por aí. Esse aqui é o mais novo dele, o Dilúvio em Gênesis, tratando especificamente do dilúvio. Quais são as evidências científicas? Por que Deus gastou praticamente 3,5 capítulos falando sobre o dilúvio? Entende? Ele podia falar um capítulo só, é mais do que suficiente, mas 3,5 capítulos. Termos técnicos, tudo, deu detalhes, né? Comprimento, altura, extensão, faz quantas janelas, faz assim, assado, né? Que incrível, não foi? Flutuabilidade e tudo mais. O que eu procurei colocar, o livro é todo ilustrado aqui, só para o pessoal ter uma noção, tá? Tem bastante ilustração. Eu só não coloquei muitas equações aí no meio do caminho, para não deixar muito problemática a coisa, mas ilustração tem bastante. Esse que você lançou na Consciência Cristã, né? Esse ano, não foi? Foi. E a gente está tendo um pequeno problema com distribuição aí, mas logo, logo já vai estar rodando por aí de novo. Tem mais um, que é isso aqui, esse é para crianças. O livro da triste história da evolução. É um livro que foi feito inteirinho, voltado para a criançadinha poder entender o que é evolução. Tá? Feito num linguajar bem simples, todo em forma de rima, com ilustrações bem interessantes, para o pessoal poder pegar e entender. Por exemplo, capítulo 3 eu trato da complexidade dos seres vivos. Tá? Então é um capítulo voltado só para esse tipo de coisa. Então tem aqui os desenhinhos, animais, por que vida é tão complexa e etc, coisa e tal. Mas eu sempre termino cada capítulo dizendo o seguinte, vou pegar isso aqui da complexidade, que diz o seguinte, no final do capítulo vai assim, deve haver uma outra maneira que possa explicar a bicharada inteira. Se evolução formou o que existe, só posso dizer que essa história é triste. É triste porque ela não convence. Isso é coisa que à fé pertence. Dizer que micróbio virou gente, ciência não é, por mais que se tente. Sabe, isso aqui é para o linguajar da garotada, para eles trabalharem em cima. Tem mais um que está na internet, o nome dele, o título é 10 mitos sobre o criacionismo. Você vai encontrar tanto na Amazon quanto na Apple. Está lá, ele está tratando de 10 áreas específicas relacionadas com esses mitos. Criacionismo é religião. Vamos conversar sobre isso. Criacionistas são pseudocientistas. E assim vai. E tem outros aí que estão em andamento. Vamos ver. Logo, logo tem mais coisas. Os primeiros estão na Editora Fiel? Isso. Os 3 primeiros, né? Editora Fiel, Como Tudo Começou, Gênesis 1 e 2, a Igreja e o Criacionismo. Os outros 2, o que trata, os outros 3, o Dilúvio em Gênesis, a Triste História da Evolução, e o outro, que é os 10 mitos sobre o criacionismo, isso daí é pela Universo Criacionista. Logo, logo vai estar distribuindo por aí. Tá bem? É isso aí, né, Adalto? A gente tem que divulgar essa tese, né, de que há cientistas, que a boa ciência defendendo a tese, né, de Deus, de um Deus que fez todas as coisas, fez prontas. E nada melhor do que uma leitura, né, para a gente colocar no papel as nossas argumentações e tudo mais. Então, se você viu aí, adquira os livros do Adalto, né? Eu acho importante, sabe, Marcos, porque a nossa crença em Deus, eu creio que muito do que tem acontecido é que a igreja, num certo sentido, nós, indivíduos, paramos de lutar por aquilo que, na verdade, nós cremos, sabe? Eu citei acho que uns 2 anos atrás, num programa da TV, sobre a questão do 3 em 1. Que o Deus da Bíblia é um Deus fascinante, ele é 3 em 1. E você estuda a natureza, todo lugar que você olha, você encontra 3 em 1. Entende? Até o que nós estamos vendo aqui agora, olhando na telinha em frente da gente, você está usando vermelho, azul e verde. Sabe? São 3 em 1 para a gente conseguir produzir todas as cores que tem aí. Então, 3 em 1 em todo lugar. Tridimensional, né? Não é? E é fascinante. Energia, isso. Matéria e espaço, tudo é 3, né? 3, 3, 3. Isso, né? É para que ninguém tenha dúvida de quem é o Criador. Ele nos deixou indesculpáveis, né, com as evidências que nós estamos atolados e afogados. A gente está chegando no final, vocês estão vendo o horário ali, né? Isso aí. Que conselho... você falou dos seus livros, deixa eu falar do meu rapidinho. Tá vendo, vai pessoal? Lá. Eu tenho... Isso aqui é o Caixa Preta de Davi, que eu traduzi do Michael Behe. Tem o Fomos Planejados.
tem o Antevidência, que eu acabei de lançar, lancei com o Adalto lá no Consciência Cristã, né? Então, ó, você tem os livros do Adalto, você tem os livros do Marco. Eu tenho alguns em casa aqui nessa pandemia, se você quiser comprar um kit com super mega desconto, tem o meu WhatsApp aí, você tá vendo, né? Tira aí, clica aí congela a imagem do seu celular, né? Clicou? É isso aí. Maravilha. E aí você pode mandar o WhatsApp para mim, se você está interessado, é um desconto bem legal, tá bom? Adalto, nós temos...